Fala, minha galera! E aí, gostaram da abertura do vídeo? Então, hoje a revisão vai ser feita juntamente com esse galera aqui, ó. E nós vamos começar a trabalhar sobre a questão de história, tá? Voltado principalmente para as chegadas dos portugueses no Brasil. Queria saber de algum aluno ou aluna do 7º A como que foi a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Quem pode me falar? Vamos lá. Bem, tem um aluno aqui que se candidatou, o querido Lucas. Oi. E aí, Lucas, me explica como que foi a chegada dos portugueses no Brasil. Os barcos iam lá para um destino, mas eles acabaram desviando a rota e chegaram no Brasil. No Brasil, os portugueses, eles foram lá e conversaram com os índios e em troca de espelhos e pedaços de pano, os índios iriam trabalhar para eles. Beleza. Lembrando, pessoal, que esse trabalho era extremamente forçado. Os portugueses, ao chegar no Brasil, quiseram conquistar todo o território, vendo que não estava suficiente, até porque não tinha uma população muito importante, começaram a fazer o trabalho de exploração dos índios. Então eles pediam para os índios, pega pra mim lá um monte de pau-brasil que eu te dou um pedacinho de pano. E pros índios isso era interessante porque eles não tinham contato nenhum com a humanidade. Até porque eles pensavam que eles eram os únicos seres humanos na face da terra. Então com isso começou então principalmente a exploração dos índios aqui no Brasil. Detalhe, os portugueses também passaram a trabalhar de várias formas na exploração dos índios, trazendo mantimentos para o Brasil, mas somente para o lucro dos portugueses. Com isso, os portugueses também, eles começaram a pegar todos esses produtos, tirar do Brasil e acabar levando novamente para Portugal ou até para outros países da Europa para poder vender as especiarias do nosso Brasil. Beleza? Agora o seguinte, além disso, a gente também vai ter vários problemas de infraestruturas aqui no Brasil. Porque o Brasil ele não vai estar tão seguro, até porque o Brasil ainda nem vai ser considerado como terras brasileiras, e sim terras brasílias, porque ainda vai fazer parte da colonização portuguesa e eles vão explorar todas as riquezas possíveis e impossíveis, tá? Com o passar do tempo, os índios começaram a trabalhar de uma forma muito gritante e brusca. E eles trabalhavam e tinham que trabalhar muito em troca de pedaços de algumas coisas. Porém, a parte litorânea do Brasil começou então a ter um pouco de declínio, porque estavam tirando todas as riquezas do solo. Então, a Giovana aqui vai me explicar como que era o trabalho dos índios naquela época. O estabelecimento de feitorias depois disso na costa brasileira e o uso da mão de obra indígena para a extensão do pau-brasil. Justamente. Até porque, pessoal, esse trabalho das feitorias na costa brasileira, ele teve muito a questão do uso indígena. Porque o que estava acontecendo? Nessa época estava começando a vir os portugueses para o Brasil, mas eles não queriam trabalhar, porque eles se sentiam superior aos índios. Então, quanto mais eu explorar o trabalho do índio, melhor para mim. Quanto mais eu tirar a riqueza do Brasil, melhor para Portugal. E é aí então que começa todo o processo das riquezas do Brasil a serem enviadas para Portugal. E era engraçado que Portugal ele tirava daqui com uma mão de obra super barata, porque eles davam para o índio um pedaço de pano, dava para o índio um pedaço, sei lá, de carne simples, ou até troca de espelhos e especiarias bobas, e chegava em Portugal e todas as nossas riquezas eram vendidas a preços exorbitantes. Beleza? Então, olha só. Outra coisa muito importante que nós vamos trabalhar também, vai ser sobre a questão da utilização do trabalho escravo, indígena no Brasil. E eles faziam muitas dessas questões, principalmente a questão do pau-brasil. Por que o Fefo fala muito dessa questão do pau-brasil? Porque ele foi a principal riqueza, do Brasil naquela época a ser tirada da nossa terra e encaminhada para Portugal.
E eles não tinham esse costume de cuidar, porque eles não queriam ter acesso, eles não queriam ter controle do Brasil. Eles só queriam tirar toda a exportação, toda a exploração, na verdade, das riquezas do Brasil e encaminhar para a Europa. Até então, eles não tinham objetivo nenhum de colonizar as terras brasileiras. Pois bem, como Portugal já estava começando a crescer, já estava bombando no mercado europeu, outros países também começaram a ver que o Brasil estava dando lucro, ou seja, começaram também a trazer pessoas de outros lugares para o Brasil. Com isso, a Espanha foi um dos primeiros países a fazer parte da colonização brasileira. Porém, houve um acordo entre eles, e esse acordo era simplesmente para trabalhar as capitanias hereditárias. O que significa essas capitanias hereditárias? Eram campanhas que eram determinadas de pai para filho. Ou seja, eu vou ter um lucro, esse meu lucro vai passar para o meu filho e assim sucessivamente. Por isso que se dá o nome de hereditário. Porém, naquela época, o Brasil estava dividido apenas em duas partes. A parte que era a litorânea e a parte que fazia o restante mato adentro. Pergunta que não quer calar para o 7º ano A, que são esses lindos aqui, ó. Dê tchauzinho aqui, ó. Aê! Pergunta que não quer calar agora. Quais estados faziam parte de todo o território das companhias hereditárias? Quem pode me dizer? Vamos lá. Quem vai? Bem, a galera aqui já sabe praticamente quais são os estados. Quais são elas, galera? Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, São Amaro, São Vicente, Santana. Rapaz, tá vendo como meus alunos sabem? É porque tem o melhor professor de história do mundo, né? De 7º ano. Não é à toa, né? Que o Fefo é o professor de 7º ano, né? Enfim. Mas voltando. Mas não ficou por conta disso. Pessoal, qual foi o país que falou assim: não, Portugal, cuida dessa parte do litoral aí que eu cuido dessa outra parte? Quem que foi? A Espanha. Só que a Espanha, ela estava querendo era dar o golpe. Enquanto a parte do litoral já estava começando a entrar em declínio, a parte da Espanha já estava começando a dar o ouro. Só que aí entra o X da questão. A partir do momento que começa então a ter essas conquistas, vai surgir um homem do nada, chamado Martinho Afonso. Pergunto, eu quero saber aqui da sala, quem foi Martinho Afonso? Então, vamos perguntar agora para a aluna Raíssa sobre a questão de quem foi Martinho Afonso. Conta lá, minha filha, quem foi ele? Martinho Afonso foi uma das pessoas que decidiu-se pela criação das capitanias hereditárias. A atribuição de Eduardo Sesmarias deu origem à formação de vastos latifúndios. Justamente. O objetivo dele era justamente isso, determinar para que cada, coroa, cada corte tomasse conta dessas companhias hereditárias. Mas vale lembrar também, principalmente sobre essas questões das companhias hereditárias, principalmente de Martinho, que era impor com que os países europeus conquistassem as terras brasileiras para uma organização melhor, não só de matéria-prima, mas como de metais também preciosos, beleza? Com o passar do tempo, os índios acabavam morrendo porque eles estavam tendo contatos com os portugueses, então eles não tinham proteção de vírus, então acabavam morrendo. E a Europa começou a ver com uma modinha que era um negócio de capturar escravos na África. Quero saber aqui dentro da sala, como que foi as chegadas dos primeiros africanos no Brasil? Como que eles vinham, Como que eram dentro dos navios? Quem pode me dizer? Vamos lá.
Com isso, então, a nossa aluna, patinadora, como é que é? Já ganhou medalha na patinação? Já. Tu é rica, hein? Vai para as Olimpíadas? Não tem patinação nas Olimpíadas? Vai ter, eu vou mandar ter. Se preocupa não. E aí, me diz como que era a questão da vida a vinda dos escravos para o Brasil. As condições eram bem ruins, eles tinham pouco espaço, não tinha comida e muitos morriam durante esse trajeto. E alguns que não obedeciam ou que não tinham mais espaço eram jogados no mar. Beleza. E galera, essa foi uma das piores épocas que o Brasil passou. Porque o que estava acontecendo? Já tinha o declínio, praticamente não tinha mais índios. Então os escravos começaram a chegar aqui dentro do Brasil e o detalhe, eles tinham que negar a sua própria religiosidade e se transformar e se converter ao catolicismo. Por isso que eles acabavam se tornando batizados, mas eles ainda não, além deles se tornarem católicos, eles não esqueciam a sua religião de origem africana, beleza? Só que o que acontecia? Os senhores aqui no Brasil, eles tinham muito medo, né, dessa prática da religiosidade africana. Então eles pensavam que eles estavam cultuando não a Deus, e sim aos demônios, beleza? Com o passar do tempo, os escravos, eles viram que aquilo estava se tornando algo extremamente ruim. E alguns acabavam se juntando para mostrar para a sociedade que os escravos não faziam parte de um bando ruim. E eu quero saber, pessoal, por que os escravos acabaram lutando pela sua ideologia? Vamos ouvir de novo na voz do cidadão Lucas. Os escravos não concordavam com o que os portugueses faziam e também eles achavam que eles tinham os mesmos direitos que os portugueses, por causa que eles não faziam nada de errado, e sim os portugueses. Justamente. E detalhe, pessoal, nessa época existiu muito extermínio de escravos, porque eles não podiam colocar as suas ideias em questão. Tudo que era contra a ideia dos senhores, os escravos acabavam sendo torturados. Alguém aqui na sala sabe me dizer como que eram feitas as torturas naquele período da escravidão? Com isso, então, vamos ouvir na voz do Marcelinho. E aí, Marcelo, como que era o método de tortura dos escravos? Eram físicas e psicológicas. Justamente. Físicas, porque se eles não trabalhassem, eles acabavam levando chicotadas e acabavam também indo muitas questões, às vezes, até para o tronco, e às vezes eram torturados de várias maneiras. E a psicológica, porque boa parte das crianças que nasciam eram retiradas de suas mães e de seus pais. Então, os senhores faziam torturas psicológicas que, se os escravos não trabalhassem, aquelas crianças que eram consideradas livres, porque até os 3, 4 anos de idade, toda criança negra que nascesse era considerada livre. Então eles acabavam torturando essas crianças para que os pais pudessem trabalhar cada vez mais. Bem, galera, espero que tenham ajudado. Foram aí 13 minutos, 14 minutos de muitos estudos. Não esqueçam, tá, de estudar sobre a colonização e os africanos do Brasil, da página 152 e 174 da sua apostila. Bem, é isso aí, valeu, galera! Aê! Bem, temos um recadinho aqui do nosso jogador de futebol. Vamos embora lá! Qual que é o recado? Deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Isso aí! Até mais, galera! Fui! Beijão!